Repercussão grande na mídia, os salários atrasados. O Goiás, por exemplo, é um dos times que está com salário atrasados, mas tem mais. E aí eu vou trazer uma repercussão que rolou aqui na mídia para vocês, e vocês já sabem, né? Aqui é reação com opinião. Quer apoiar ainda mais o nosso trabalho? No link dos produtos, você tem esse fone de ouvido aqui, ó, que é o fone que eu uso no meu dia a dia, que é o QKZ AK6. Preço muito baixo, tá, pessoal? E qualidade lá em cima, vale a pena você adquirir o seu. Você adquirindo, a gente também ganha uma comissão aqui e dá uma força para o nosso canal. Vamos então ao que interessa. Aqui é a caixa de Pandora. Eu tenho informações importantes, são informações de empresários, informações de jogadores das equipes que estão com salários atrasados na Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje eu vou abrir a caixa de Pandora. Hoje não vai ficar nada escondido aqui, não. Eu vou falar as informações que eu tenho. Grandes equipes da Série B estão devendo salários. Algumas equipes aí, inclusive, com 2, quase 3 meses de salários atrasados. E as equipes que eu citar aqui, eu tenho como provar, viu? Eu tenho como provar aqui os atrasos salariais. Então eu vou citar aqui as equipes que estão devendo salário nessa temporada de 2026. Fechou? 18 equipes, elas pertencem à LFU, ou LFF, né? Eles mudaram a nomenclatura, que é a Liga Forte Futebol ou Liga Forte União. 18 equipes, inclusive os 3 goianos aqui, eles pertencem à Liga e eles têm contratos fechados até o final do ano que vem com a ESPN. A ESPN paga 14 milhões para todos os clubes da Série B, né? Todas as equipes, é valor bruto. Ainda você dilui ali a questão do imposto, cai para uns 11 milhões e 900, por aí. Só que a CBF paga a logística, né? A CBF paga a logística, que é a questão da hospedagem e das passagens aéreas. Então 14 milhões, sobra ali, coloca uns 10 milhões para cada equipe, né? Para uns 9 meses, 8 meses de campeonato. 2 equipes da Série B fecharam com a Globo através da CBF. São elas, São Bernardo e também a equipe do Náutico. São as únicas equipes da Série B que fecharam com a Globo. Essas equipes, elas pegam 14 milhões e 900 mil reais e também tem auxílio da CBF na questão da logística. Então, 14 milhões para 18 equipes, inclusive os 3 goianos, e 14 milhões e 900 mil para as equipes que fecharam com a Rede Globo de televisão, São Bernardo e também a equipe do Náutico. As informações que eu tenho, as equipes maiores que estão aí com questão de salário atrasado nesse começo de Série B. Começo não, quase metade da Série B, né? O Goiás, todo mundo sabe, o Goiás tem a folha de maio, que já venceu agora em junho, tá atrasada, e o Goiás tem 2 imagens atrasadas. A imagem de abril e a imagem de maio. São 2 imagens atrasadas. No Goiás funciona assim, ó, 50%, 50%, metade, metade. Então o Goiás tem uma folha completa atrasada e tem 2 imagens atrasadas, né? Não, a CLT foi paga do mês de abril. CLT tá paga, tá faltando só a imagem. Então são uma imagem atrasada e um salário completo. Salário completo, CLT com imagem agora do mês de maio, né? E outro time que também tem situação financeira complicada. Fortaleza, devendo salário também, tá com salário atrasado. A informação que me foi passada é que chega a 2 meses para alguns jogadores. Fortaleza também está com salário atrasado. Outra equipe que está com salário aí é muito atrasado. Inclusive, teve um jogador lá, um atacante, que fechou com uma equipe de Fortaleza, negociou com o Vila Nova, recebeu uma proposta boa do Vila. Vou falar aqui o nome dele, o Pedro Henrique. Vila Nova ofereceu 200 mil reais de salário para ele. 200 mil de salário. Ele ganhava 300 mil lá no time do Ceará. Estava com salário atrasado, coisa de 2 a 3 meses. 2 a 3 meses. Salários lá também em Fortaleza do Ceará estão atrasados. Outra equipe com dificuldade financeira. Pois é, aí eu não entendo. Aí o Pedro Henrique, vamos supor, ele tá com salário atrasado. Tava no Ceará. Aí ele vai pro Fortaleza, que também tá com salário atrasado, fez um movimento dentro da própria cidade. Eu fiquei sabendo que o Pedro Henrique já tava praticamente fechado com Juventude, né? Agora o Thiago tá trazendo a informação aí do Vila Nova. Ponte Preta todo mundo já sabe, né? Ponte Preta tá numa situação de penúria. E o América Mineiro também tem questão financeira pegando pesado nessa temporada de 2026. Então são as equipes que eu tô sabendo. São as equipes que chegaram informações até mim. Ceará, Fortaleza, Goiás e América Mineiro. Tem mais equipes? Tem mais equipes. Mas que chegou a informação para mim foram essas 4 equipes. Se você for pegar no aspecto geral, ficam 2 folhas, né, pro Goiás, porque já que é meio a meio o CLT e a imagem, ficam
um jeito mais fácil de falar para o ouvinte, são 2 meses de salário atrasado. Mas em um aspecto geral, cara, isso aí influencia demais. Eu não me recordo de uma equipe que subiu com uma quantidade assim de salário atrasado. 2 meses. Uma equipe que chegou perto do acesso e que estava devendo foi o Avaí, no ano passado ou retrasado, se eu não me engano. Acho que foi no ano retrasado. Mas não sobe. Não sobe. Se não houver uma organização financeira, se não houver um diálogo muito concreto com os jogadores, e qual que é o diálogo concreto? Você chegar nos caras, conversar e cumprir, né? Falar assim, ó, não temos dinheiro agora, mas dia 15, metade do salário vai cair e me dá mais um prazo aí pra eu pagar o restante. E cumprir. E não prometer uma situação e não entregar depois. Não estou especificando nenhum time. Nem o Goiás, nem o Fortaleza, nem o América, nenhum. Só estou falando de uma situação que funciona no futebol. É isso aí, acho que o Matheus matou o X da questão, né? Muitas das vezes o jogador, o cara que tá trabalhando ali, que tá fazendo a sua função, ele até entende, de certa forma, né, o salário atrasado. Mas precisa ter alguém para chegar ali e dar prazos, previsões, né? Dar alguma certa ali alívio pro cara, nem que seja conversando. Mas aí o mais importante também, tem que fazer a conversa e aí colocar um prazo, mas esse prazo vai chegar. E quando chegar esse prazo, tem que cumprir o que foi acordado. Se a gente for ver em 2025, por exemplo, quando a diretoria da Ponte Preta ainda tinha um certo crédito, vamos dizer assim, eles colocaram os prazos. Tentaram e falaram e tal. Aí o que acontece? O time acabou subindo, né, para a Série B, inclusive campeão, né, a Ponte Preta foi campeã. E aí, quando começou a vir as datas, porque chega, aí começou a ter o quê? Descumprimento. Nesses descumprimentos, a Ponte Preta perdeu um monte de atletas, sem falar os caras que já estão todos desmotivados. Caiu no Campeonato Paulista de uma forma ridícula, né? Ridícula no sentido assim, pífio, né? Não disputou o Campeonato Paulista praticamente. O time pegou descendo para a Série A2. Agora deve pegar descendo aí na Série B para a Série C novamente, porque nada dá certo. Inclusive eu postei nas minhas redes sociais agora há pouco, né, o lance que o time toma contra o Novo Horizontino. Tô trazendo isso à tona para demonstrar como que funciona, é um efeito dominó, né? Vai pegando ali, de repente o negócio começa a ficar tão abrangente que aí já era, contaminou, né, no sentido de que de fato os caras têm direito e aí eles estão jogando, estão trabalhando, estão indo pro treino e não tá chegando salário e ainda não tá chegando, na questão de não tá chegando salário, começar a ver descumprimento de palavra que aí a coisa desanda de vez, que a gente tá vendo aí a Ponte Preta. Outra coisa que é muito séria, foi citado aí pelo Thiago Menezes, 5 clubes, ou seja, 25% da Série B, 25% dos clubes estão sem pagar salário. Que loucura, hein? Que loucura. Onde está esse problema? O que está rolando? O que está acontecendo? Né, a gente pode trazer muitas variáveis aqui, inflação de atletas, não sei, né? Para ser sincero, a gente precisaria ter um longo debate sobre isso. Mas acima de tudo, a gestão dos clubes, o que está acontecendo, né? E aí vai aumentando ainda mais o limbo daqueles que têm, que estão aqui no topo da pirâmide, com os que não têm, né? Haja vista que nós estamos falando de uma prateleira de segunda divisão, né? Era para os clubes, não lembro de passarem por tanta dificuldade assim. E a gente tá vendo isso em 2026. Sem dúvida nenhuma que afeta. Se você pegar todos os times que você falou aí que tá com problemas de salário atrasados aí, que tá com dificuldade financeira, só o Fortaleza estava no G6 e agora nessa rodada já tá fora do G6, já caiu para a 7ª colocação. E isso tem um impacto muito grande, né? Porque para mim é uma surpresa você ver um Fortaleza e um Ceará com essa dificuldade financeira. Mostra para mim mais uma vez que a administração do ano passado numa Série A foi errada.
É porque quando você tá na Série A e tá naquele desespero, você tá vendo que tem possibilidade de cair, você gasta mais do que deveria gastar. Você não se prepara pro próximo ano. E aí tá mostrando para nós que o Fortaleza e Ceará aconteceu isso. E agora, esse ano, eles estão fazendo, ou estão tentando fazer, o que o Goiás tentou em 24 e 25. Gasta muito, traz jogadores caros, com nomes, para tentar voltar para a Série A. Porque se volta para a Série A, organiza essa questão financeira. Mas aí tá esquecendo do outro lado que o Goiás esqueceu. E se não der certo? E se der errado? Você gasta muito e continua na Série B e essa dívida só vai aumentando para o próximo ano. Então, principalmente esses 3 times, Fortaleza, Ceará e Goiás, então, preocupa demais, porque são times grandes numa Série B, times que entraram, que começaram a temporada como favoritos para buscar o acesso e estão tendo dificuldades justamente diante dessa questão financeira. E o Matheus falou uma coisa muito pertinente. Eu não me lembro também de nenhum time conseguir acesso com problemas financeiros, com dificuldade financeira, ainda mais nos dias de hoje, ainda mais onde o futebol de hoje, essa questão financeira tem impacto mais claro para mim dentro de campo. Antigamente, eu pego a época que eu joguei, o Danilo deve ter pego um pouquinho dessa época, e já falei isso aqui várias vezes, até porque também tinha a questão do passe preso lá na década de 90, os jogadores tinham um pensamento, tá ruim sem receber, se a gente perder vai ficar pior. Então muitas vezes você fazia o máximo ali para tentar jogar uma pressão em cima da diretoria para pagar, e essa pressão era com jogos bons, com vitórias. Hoje o jogador não tá nem aí, amigo. Hoje o jogador não tá nem se lixando. Você não tá falando do caso do Pedro Henrique, que saiu do Ceará para ir pro Fortaleza, de um time que tá devendo, foi para outro que tá devendo. Ele vai receber do Ceará, de uma maneira ou de outra ele vai receber. Se o Fortaleza contratou, azar do Fortaleza, se ele não jogar vai ter que pagar do mesmo jeito. Então hoje o jogador não quer nem saber. Ele vai fazendo. E outra, a justiça hoje ela é muito rápida. A justiça hoje cobra rápido dos clubes, então se deixar chegar a situação de um jogador ter que ir para a justiça para receber, principalmente com essa situação da lei dos 3 meses de salário atrasado, o jogador ainda pega o passe, além dele pegar o passe, ele vai para onde ele quiser, ele vai receber o contrato integral que foi assinado com ele no clube que ele estava e que está devendo a ele, o clube tem que ficar preocupado demais, porque essa situação ela tem um impacto gigantesco e vai virando uma bola de neve, e os times daqui a pouco vão virar times que foram grandes, que hoje está numa Série D, está numa Série C. Santa Cruz é um exemplo desse, e tem vários outros exemplos aí de times que bateram na Série A, não conseguiram ter uma estabilidade financeira e foram caindo e praticamente caíram no esquecimento aí. Então que sirva de alerta aí para o Goiás, principalmente, que é o nosso representante aqui do futebol goiano, tem que resolver essa questão financeira o mais rápido possível, porque o impacto está sendo grande, inclusive dentro de campo. Campo está refletindo o extracampo. E é notório, é só pegar a tabela de classificação, é só pegar a atuação dos times que estão performando mal e ver os problemas financeiros, os problemas de gestão, os problemas de uma falta de profissionalismo gigantesco. E nós temos que nos profissionalizar em todas as áreas, seja ela no futebol, seja ela no rádio, seja ela na nossa empresa, aonde for nós temos que ser extremamente profissionais com a conduta de como vai fazer uma gestão. E nós vemos aí os times que estão fazendo gestão desorganizada, gestão amadora, estão sofrendo no campeonato. Você vê uma Ponte Preta fazendo um ano de 2026 horrível. 24 jogos, a Ponte ganhou 3 jogos no ano em 24 partidas. 10 de divisão no Paulistão sem ganhar um jogo. Você vê o América Mineiro sofrendo. E isso vem mostrando para os clubes que nunca vivenciaram tais situações que tem que se alertar, que tem que abrir os olhos, que antecipou dinheiro aqui, que fez empréstimos ali, que fez contratações que hoje consegue pagar aí 5, 6 treinadores que já não estão aqui, jogadores que já saíram. Então, olha, a conta chega. Tem que se ter organização financeira, principalmente nisso, porque senão vai virando uma estrutura que ela vai caindo, Thiago, aos poucos, que chega até bater lá no fundo, aonde poderia brigar por patamares superiores, não consegue brigar. E o campo reflete tanto que se você pegar agora os 6 primeiros colocados dessa Série B atual, 5 times lá têm organização plena. Você pega um Operário, um Novo Horizontino, Juventude, um Operário, um Vila Nova, um São Bernardo. Você pega organização financeira, uns times que sabem trabalhar, tem estrutura profissional, é sério, as pessoas que estão por trás têm liderança, tem peito pra liderar. É diferente. O esporte que tá ali inserido, ele tá indo pela camisa, tá indo no bom discurso de um cara que já teve lá dentro, ainda sofre com as instabilidades. Nós temos que ter a seriedade e tal profissionalismo pra gente bater no peito e falar que nós somos 5 estrelas mesmo.
pentacampeão do mundo. Não é só a nossa seleção, não. Tem que ser na Série A, na Série B. Parar de ver em 2021 o Avaí subindo com dificuldades financeiras. O Avaí naquele ano de 2021, Thiago, subiu com 7 jogadores colocando o time na justiça. E quase ainda o CSA na altura queria ali roubar a vaga dele. Tem que parar com isso. O futebol tem que ser profissional. Tem que ser sério. Não consigo disputar a competição, CBF, televisão, seja onde for. Não consigo, não tenho orçamento pra isso. Então você vai ser Não é porque ele é meu parceiro, não, mas bicho saca, né? Bicho foi buscar em 2021, CSA quase tomou vaga. Olha, que isso, hein, Danilão? Abraço aí pra ele aí. Meu parceiro, a gente faz muito material junto, mas o homem estuda, hein? O homem tem conhecimento, hein? Que é isso? excluído. Você vai ter que se organizar. Eu vou arrumar uma forma de fazer com que você cumpra. Porque não pode, é inadmissível um time igual a Ponte Preta, por exemplo, pegando como exemplo, subir em 2025, num campeonato difícil que é a Série C, campeão, com salários atrasados, devendo padaria, jogador sendo Uber, com todo respeito a essa profissão que é digna, mas o jogador, em vez de estar descansando, ele estava indo fazer um dinheiro, um extra. Aí entra o ano 2026, a falta de profissionalismo, ela parece que dobra. Tem que parar com isso. O Avaí parece que é rotineiro essa conduta lá. Acabou. Futebol tem que ser profissional, Thiago. Não pagou, não joga, não pagou. Tira o time da competição e só esteja ali quem realmente é sério. Quem realmente acredita que o futebol pode mudar, pode ser sério. E é isso que eu vejo. E o reflexo do campo nessa Série B, Thiago, tá mostrando. Os clubes que se organizaram, os clubes que estão organizados, estão tendo reflexo melhor. Alguns falta planejamento, outros não faltam dinheiro e estão performando bem lá. E o campeonato, na tabela de classificação, é clara. Ela mostra quem tem organização e quem tem comando. Por isso que está performando entre os 10 melhores, entre os 6 melhores durante a Série B até agora. Cara, é um debate que a gente tem que trazer sempre, né, por aqui, principalmente nesse quesito de gestão e pelo bem dos clubes tradicionais do futebol brasileiro. Clubes que muitas das vezes estão se perdendo nas más gestões. Aí junta também o cenário, né, que aí a gente pode falar de jogadores que inflacionaram o mercado, aí uns vão falar que é por causa das bets, outros vão falar que é por causa das SAFs. Então tem outras questões, eu sei disso, que deveria vir ao debate, mas uma das variáveis é a falta de gestão. Que independente, se você monta um time de folha de 3 milhões e só podia montar com folha de 1 milhão, então o problema está na gestão. Você não pode montar um time contando que lá no final do ano eu consigo vender meu jogador, contando com um risco muito alto. Aí o jogador nesse meio do caminho, né, ou não performa da maneira que você queria, ou então se lesiona e você não consegue, ou então aquele patrocinador que o time estava esperando, que era certo que ia entrar, não entra. Então, é bom a gente trazer que uma dessas variáveis, desses problemas, é justamente a falta de gestão. Na verdade, eu acho que a maior parte, né, da variável é a falta de gestão. Compromete a grana do clube, contando com algo que vai vir. Eu vejo muito isso. Não, tem dinheiro ali, tem dinheiro acolá, né? Vamos antecipar aqui, igual muitos desses que estão com problema aí. O Goiás é um deles, antecipou dinheiro de liga lá atrás, final de 23, se eu não me engano, para 24. Falou, estamos com dinheiro em caixa, estamos com quase 100 milhões. Tá, mas não era dinheiro adiantado, dinheiro que não é seu, dinheiro que você vai pagar por ele. É basicamente isso. Então esses clubes acabam que mensal já vem com a fonte comprometida, né, dessa grana, porque já adiantou, tem que pagar, então já é uma lapada, e ainda assim não consegue fazer a gestão. Teve outros até que anteciparam, fizeram estrutura, fizeram patrimônio, e já tem outros que foram para o all-in, né, que é o quê? Vamos ver o que vai dar. Deixou meio que a torneira aberta, montaram times caros, e aí, meu amigo, aí não tem jeito. A conta chega. Aí fica mais uma vez em busca do ciclo do milagre. O que é o ciclo do milagre? Vir alguém comprar um jogador por um preço que salva aquele momento do clube, mas jogador esse, patrimônio, né? Porque jogador é patrimônio, que poderia, se o caixa tivesse azul, né? Tivesse positivo ali, tivesse com grana em caixa e bem gerido, uma venda dessa poderia servir para o clube mudar de patamar com os pés no chão. Pensou que legal? Pensou que bacana? Pensou subir por uma Série A, os clubes que estão na Série B, com além da grana normal que o clube já tem em caixa com patrocínio, mas aí emplaca umas 2, 3 boas vendas. Opa, vou ter condição de participar de uma Série A com uma folha mais interessante, aumentando assim minha esperança de se manter numa Série A ou até mesmo de brigar pela parte de cima da tabela, assim como nós vimos o Mirassol em 2025.
Então, esse tema vale muito o debate, vale muito a reflexão de nós que gostamos desse esporte chamado futebol. Por isso que eu achei muito por bem trazer aqui, quando eu vi esse debate, a forma didática com que foi conduzida, achei legal, né? Então, achei interessante trazer aqui para a gente debater, para mim ser mais um a trazer essa bandeira, né, da falta de gestão dentro dos clubes, que é preocupante. Aqui falamos aqui de 5 clubes, mas com certeza vai ter um e outro ali, se brincar, dá quase 50% dos clubes com problemas salariais dentro da Série B, que é uma competição que a gente aborda bastante. Complicado, né? Difícil demais. Agorinha vira só história esses times tão tradicionais do futebol brasileiro, que é uma pena. Eu espero que não, porque o meu tá no meio desse bolo, né? Então, que resolva o quanto antes e que em algum momento esse ciclo vicioso possa acabar e volte aí às boas gestões. Por exemplo, o Goiás, que sempre teve fama de ser bom gerido, mas olha só, para vocês verem que as coisas não estão fáceis. Mas e aí? Time com salário atrasado sobe de divisão? Nesses tempos de hoje, eu acho bem difícil. Principalmente com o futebol que vem se profissionalizando cada vez mais. Mas e você? Deixa a sua opinião, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever e não deixe de compartilhar. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Créditos total aí ao pessoal da Band News Goiânia. Um abraço para o Thiago Menezes, para o Tim e também para o Danilo Dias e Matheus Carvalho. Galera que eu sempre utilizo aí os cortes deles. E lembre-se, reação com opinião. E tamo junto e até o próximo vídeo.